Eu sou a Tatiana, esse é o canal Tati Ensinando e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre sexualidade. No currículo do primeiro ano do ensino médio, um dos temas que a gente trabalha é a sexualidade. E quando a gente fala sobre isso, os alunos ficam, todos em polvorosa. E a questão é, o que eu tenho trabalhado bastante com eles são as novas nomenclaturas e as novas classificações sobre a sexualidade humana. Então, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o que são as pessoas intersex, a questão do gênero, a identidade de gênero e a orientação sexual, a opção sexual das pessoas. Bom, quando a gente vai falar desse tema, a primeira coisa que precisa ficar muito clara é a diferença entre a dimensão biológica e a dimensão social da sexualidade. Vamos falar um pouco sobre sexo biológico. Sexo biológico está relacionado aos órgãos sexuais de nascimento da pessoa. Então, se uma pessoa nasce com pênis, testículos, todos os órgãos que envolvem a reprodução, do homem, ele vai ser considerado homem ou o macho da espécie humana. Se a pessoa nasce com vagina, útero, ovários, ela é considerada uma mulher, que está relacionada com a fêmea da espécie humana. Então, essa é a primeira coisa, a dimensão biológica que a gente vai chamar de sexo biológico. Se tem pênis, é homem. Se tem vagina, é mulher. E aí, os alunos me perguntam sobre e as pessoas que nascem com os dois sexos biológicos. Antigamente, essas pessoas eram chamadas de hermafroditas. Hoje em dia, as pessoas que nascem com os dois sexos biológicos, elas são chamadas de intersex. Inter é entre e sex é o sexo. E aí, a resposta é: às vezes, um dos dois sexos biológicos não está funcional, ou seja, é atrofiado ou não tem funcionalidade biológica. E aí, quando essa pessoa atinge a puberdade, ela vai ter as características sexuais secundárias apenas do sexo que está ativo, que está funcional. E aí ela pode desenvolver. No caso, se ela tiver os ovários funcionais, o útero funcional, ela vai desenvolver características sexuais secundárias femininas, como desenvolvimento de glândulas mamárias, os seios, vai desenvolver o culote, a voz vai se transformar, a estrutura do corpo vai ficar, o que popularmente é tido como um corpo de violão. Essas são as características sexuais secundárias femininas. Se o intersex tiver com o testículo ativo, funcional, ele vai desenvolver características sexuais secundárias masculinas, como o desenvolvimento do gogó, do pomo de Adão, os músculos, intercostais, o ombro, vai ter o desenvolvimento do testículo, de pelos pubianos, dentre outras características típicas do macho da espécie humana, do homem. Então, essa é a primeira coisa, a questão do intersex. Agora, então, vamos falar da dimensão social da sexualidade. A dimensão social da sexualidade, ela tem a ver com o universo que designou-se para aquele tipo de sexo biológico. Então, por exemplo, uma pessoa que nasce com testículos e pênis, é um macho da espécie humana, é um homem, ela deveria fazer parte do que a gente chama do universo masculino, ou seja, identificar-se com as roupas daquele sexo, as atitudes daquele sexo, que são determinadas socialmente. Então, aquela velha história, menino não chora, homens não são emotivos e sensíveis, homem não deve brincar de boneca, como se isso fosse interferir na sexualidade dele. A questão é, tudo que é masculino tem a ver com o gênero, então o gênero masculino. A pessoa que nasce com o sexo biológico masculino, ela pode se identificar com esse gênero. E aí ela vai ser uma pessoa cis. Nasceu com o sexo biológico masculino, se identifica com o gênero, com o universo masculino. Ou seja, nasceu com o sexo biológico, do homem e se identifica com o gênero masculino. Aí a gente tem uma pessoa cis.
A mesma coisa acontece com as mulheres. Então, se a pessoa nasceu com útero, ovário e vagina, vai se identificar com o que foi socialmente chamado de universo feminino. Aquelas coisas, menina é delicada, senta de pernas fechadas, não fala palavrão, usa cor-de-rosa, como se isso fosse designar alguma coisa, né, da sexualidade dela. Mas esse é o que é tido socialmente como o universo feminino. Então, se a mulher nasceu com o sexo biológico feminino, sexo biológico da mulher, né, vagina, útero, e se identifica com esse gênero, com essa dimensão social da sexualidade, ela vai se identificar então com o que é feminino. Quando a gente fala de identidade de gênero, e que fique uma coisa muito clara, pessoal, não existe ideologia de gênero. Ideologia é uma palavra lá da filosofia que vai caracterizar todo um paradigma de pensamento. Para sexualidade, a gente não usa ideologia de gênero, é identidade de gênero, porque identidade é uma coisa com a qual você se identifica. Então, quando você pensa, né, qual é a sua identidade, o seu RG, o seu CPF, é um número de identificação. Para a questão da sexualidade, é também uma questão de identificação. Você se identifica com o universo socialmente construído, né? Com o universo masculino ou com o universo feminino? E isso não depende do seu sexo biológico. Por quê? Podem ter homens com sexo biológico, pênis, né, ter testículos e se identificarem mais com o universo que é tido feminino. Então, homens com uma sensibilidade maior, ou mesmo que se vestem, né, com o que socialmente é dito que é do universo feminino. E aí essas pessoas que se identificam assim, elas vão ser chamadas de trans, porque o trans é o diferente. Então, se eu tenho um sexo biológico feminino e me identifico com o universo masculino, eu vou ser chamada de transgênero, ok? Depois a gente pode falar do transexual, que é outra história. Então, lembra, o gênero é dimensão social. Se eu tenho um sexo biológico e me identifico com a dimensão social do gênero oposto, eu vou ser considerada um transgênero. Acho que um dos maiores ícones da atualidade, que é um transgênero super famoso, é o Laerte. O Laerte nasceu com sexo biológico pênis, né? Então ele é um homem que quer experienciar o gênero feminino. Então ele se veste como uma mulher, ele pinta as unhas, ele deixou o cabelo crescer e tá vivenciando o gênero feminino, né? Esse universo feminino. Então, é isso. Então, a diferença aí do transgênero e do cisgênero. O que é esse lance do transexual? O que é um transexual? Transsexual é a pessoa que vai transicionar, ou seja, transportar, trocar o sexo biológico. Ok? Então, a pessoa que nasce com um sexo biológico, vamos supor, nasceu com pênis, tem testículo, mas não se identifica com esse gênero, não se acha masculino, quer transicionar o sexo. Esse é um transexual. Ele vai passar por todo um processo hormonal, químico, biológico, vai passar por acompanhamento com psicólogos, né? Porque toda a estrutura social dessa pessoa, familiar, também vai mudar. E aí essa pessoa faz a transição, faz cirurgias para mudar o sexo biológico. Esse é o transexual, aquele que implica em mudanças fisiológicas, biológicas, ok? Com relação, pessoal, à orientação sexual, né? Com relação à opção sexual, de a pessoa se relacionar sexualmente com outras pessoas, aí a gente entra num mundo muito vasto sobre essa questão das identificações. Aqui a gente entra naquela sigla LGBT, queer e todos os simpatizantes e todas as outras pessoas, né? As pessoas que se identificam, ou melhor, as pessoas que se relacionam sexualmente com pessoas do mesmo sexo biológico são as chamadas homossexuais.
As pessoas que se relacionam sexualmente com pessoas do sexo diferente são as chamadas heterossexuais. As pessoas que se relacionam sexualmente com as pessoas dos dois sexos biológicos são as chamadas bissexuais. Então, aquela questão, né, de ser transgênero ou cisgênero, ela, quando permeada, né, quando se encontra com essa questão da relação sexual, ela amplia muito mais os tipos de relações humanas. E é aqui que eu digo para os meus alunos que a sexualidade humana, ela é muito ampla. Ela não se resume só a homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher e pronto, acabou. A sexualidade humana, ela pode ser expressa de várias maneiras. A sexualidade humana, ela é uma dimensão social e biológica muito ampla. E uma coisa que eu faço questão de deixar muito clara nas minhas aulas e para todos com os quais eu convivo é: independente de todas essas questões, todos os seres humanos merecem respeito. Todo mundo tá aqui na Terra para ser feliz, para se relacionar da maneira que achar melhor, da maneira que quiser, e todos, independentemente do gênero, do sexo e das suas escolhas, merecem respeito, merecem que a gente trate elas como a nós mesmos. Então, vamos sempre ter uma cabeça bem aberta para entender que tudo isso não vai determinar quem a pessoa é. Tudo isso são vertentes da dimensão sexual humana e todas elas são dignas de respeito, todas estão certas e todas estão querendo ser felizes. Deixo a vocês um abraço, deixem suas dúvidas, perguntas e comentários aqui embaixo. Posso responder todas as dúvidas que surgirem sobre essa questão da sexualidade humana e tô aberta, né, para novos vídeos caso surgirem outras dúvidas. Um abraço a todos e até mais!